Então, pessoal, hoje eu quero trazer um tema para vocês que eu tenho percebido que tem crescido muito no Brasil, que é o discurso de ódio. Desculpa pelo barulho das cachorras que elas estão passeando pela sala. Bora lá começar do começo? Então, pessoal, o que é o discurso de ódio, né? A gente chama de discurso de ódio tudo aquilo que é o discurso, né, que promove o ódio, que promove a hostilidade, a discriminação, a violência. E eu tenho percebido que isso tem crescido muito no Brasil. E tem crescido de formas que tem tomado até o âmbito físico mesmo. A gente vê algumas violências acontecendo literalmente por causa desse discurso de ódio. Então, assim, eu acho que não é só porque você não gosta de uma coisa que você tem que incitar o ódio, que você tem que ser violento contra aquela pessoa que você não gosta, ou qualquer coisa do tipo. E o que a gente fala, né, que acontece muito? Às vezes a gente vê uma pessoa que é formadora de opinião, ela faz um discurso de ódio e todos os seguidores dela acabam fazendo o mesmo discurso porque acham que aquilo é a melhor coisa a ser feita. Eu vejo, às vezes, um formador de opinião dando uma opinião que às vezes não seja tão legal, e você percebe que todo o público dessa pessoa segue e faz a mesma coisa. E às vezes chega até a ser violento, exatamente porque ela ganhou uma força que ela não tinha, ela se agarrou a uma ideia que não existia. A Maíra Medeiros, ela até soltou um vídeo no canal dela recentemente falando sobre esse discurso de ódio e tal, falando sobre um candidato, que é muito engraçado, é que ele faz alguns discursos de ódios para vários tipos de pessoas. Para pessoas homossexuais, para pessoas de cor, por causa do gênero da pessoa, da opção sexual. Só que, e o engraçado é que, às vezes, você é ponto focal de um desses discursos de ódio, só que ele fala uma coisa, ele faz o discurso de ódio de alguma outra coisa que você gosta, que você esquece que você também foi ponto focal de um dos discursos de ódio dele, porque você tem uma ideia que é semelhante à dele. E não é bem assim que funciona, né, gente? Se aquela pessoa te ataca num discurso de ódio, claro que você não vai devolver na mesma moeda, né? Você não vai atacar a pessoa da mesma forma. Você vai parar, você vai entender, e às vezes você pode, se for uma pessoa próxima a você, você pode até chegar nela e falar: "Oh, não é legal esse tipo de discurso, esse tipo de pensamento. Peraí, vamos dialogar, vamos conversar. Você não precisa hostilizar, discriminar a outra pessoa só porque ela é diferente de você." E eu percebo que isso tem acontecido muito e com muita frequência. Eu percebo que o discurso de ódio ele tem crescido e aumentado cada vez mais. Se a gente, por exemplo, pegar uma pessoa com muito poder, seja político, seja militar, seja até formador de opinião. Se a gente pegar uma pessoa com muito poder e essa pessoa começar a fazer discursos de ódio, ela vai dar forças para pessoas que às vezes são violentas, que não fazem nada porque elas não têm um ponto focal. E você pode perceber isso nos Estados Unidos com a eleição do Donald Trump. A gente percebe que alguns discursos que ele fazia, né, contra imigrantes e tal, você percebe que algumas pessoas levaram isso tanto para o lado pessoal que elas começaram a fazer isso na prática, coisa que elas não fariam e hoje elas fazem. Elas discriminam, elas, por exemplo, não querem ser atendidas por aquele tipo de pessoa. A gente vê isso até agora recentemente, né, que um turista americano, ele foi no museu no Rio de Janeiro e ele não quis ser atendido por negros. Ele não quis ser atendido simplesmente porque as pessoas eram negras. Então, assim, a gente percebe que se a gente der valor, se a gente der poder para uma pessoa que faz discurso de ódio, isso vai se voltar contra a população, contra todo mundo. Falar que hoje você não convive com uma pessoa que já foi ou é ponto focal de um discurso de ódio, eu duvido. Você não está vivendo numa bolha. O mundo é muito grande. Com certeza você passa, você conversa, mesmo que seja pessoas que você só dá um bom dia.
num caminho do trabalho ou qualquer coisa do tipo. Aquela pessoa, ela pode sofrer um discurso de ódio, ela pode ser hostilizada, ela pode até sofrer violência física por causa desse discurso de ódio. Então eu acho assim, vamos tomar cuidado em fazer discurso de ódio. Eu acho assim, toda a sociedade tem que ter uma discussão, tem que ter um discurso, mas para evoluir como? Hoje eu percebo que a sociedade, ela quer discutir, ela quer pôr seus próprios argumentos, mas ela não quer perder, ela quer sempre ganhar, independente de qual forma, mesmo que seja partir para ignorância e cair na porrada com a pessoa. E isso a gente percebe que acontece muito. Então, se você é uma dessas pessoas que faz um discurso de ódio, para um pouquinho, vamos só colocar o pé para trás um minutinho e percebe se você, nesse discurso que você está fazendo, você está hostilizando, você está menosprezando, você está destratando o próximo. Se você é uma pessoa que faz isso, só para. Entre num discurso para crescer. Você não precisa ganhar todos. E é isso aí, eu acho que se a gente pelo menos parar um pouquinho de hostilizar, de criminalizar algumas coisas, alguns discursos, o mundo tende a melhorar muito, muito. E esse é o mundo que eu quero pra mim. Falar que eu nunca fiz seria mentira, porque eu já fiz. A gente faz algumas coisas que a gente se arrepende muito. E é uma evolução constante, né? Graças a Deus, né? A nossa mente, nosso cérebro é igual uma bola, né? Ela roda de tantas formas que a gente pode ter novas ideias o tempo todo. E é isso aí. Então, se você gostar desse vídeo, dá um joinha, curta, comente, compartilhe. Coloque aí embaixo os discursos de ódio que você já sofreu, as pessoas, como você já foi discriminado ou hostilizado por causa de uma opinião, de uma opção. Comente aí e mande para aquele seu amigo que passa por isso ou que faz esse tipo de discurso. E vamos tentar fazer um mundo um pouquinho melhor. E é isso aí, pessoal. Bora lá.